Ação viajada. Já pode colocar aí o presente aí, ok? Para você não perder. E aí, letra C, show, indução e polarização. Vou colocar no mesmo tópico, tá bom? Indução e polarização. Muita matéria hoje. Bonitos, esses são dois processos exclusivamente atrativos. O que significa isso? O resultado desse processo sempre vai produzir uma atração entre os corpos. O que é a indução e a polarização? São rearranjo de cargas mediante a algo que vai induzir um indutor, um corpo externo, que vai ocasionar naquele corpo um rearranjo de suas cargas, de sua estrutura. Acontece que um acontece para condutores e o outro ocorre em isolantes, tá ok? Então o processo é basicamente o mesmo. Aqui, rearranjo dos elétrons livres, das cargas livres, aqui, rearranjo dos dipolos elétricos. Então essa vai ser a diferença básica, tá? Rearranjo das cargas livres, rearranjo dos dipolos elétricos. Quem é que tem elétrons livres? Condutor. Quem é que tem dipolos elétricos? O isolante. Tem que tomar muito cuidado com esses processos, porque por eles serem parecidos demais, poxa, você pode chamar os dois de polarização, porque o sentido é polarizar, dividir em polos. Assim como você pode chamar os dois de indução, porque alguém externo tem que induzir isso a acontecer. Né? Então, de certa forma, são processos muito semelhantes, mas na hora do vestibular, o nome pode pegar você, ok? Não se esqueça, a indução vai acontecer para condutores e a polarização vai acontecer para isolante. Isolantes, ok? Aqui, rearranjo das cargas livres. Ok? E aqui, rearranjo dos dipolos elétricos. Tá aí. Essa é a diferença, lindo, entre um e outro. Simon, como que isso vai acontecer? Vou mostrar para você. Imagine aí uma esfera condutora, tá ok? Tá no seu estado neutro, tá, padrinho? Cada positivo tem o seu negativo, bonitinha. E aí a gente vai chegar aqui do lado dela um bastão. Esse bastão, meu querido, é o chamado bastão indutor, ok? Esse é um experimento, o primeiro experimento na face da Terra, né, que mostrava se esse corpo estava ou não eletrizado. Né? A gente chamava de pêndulo eletrostático. Né? Para demonstrar se esse bastão estava ou não eletrizado, bastava pegar essa esferinha de metal, amarrar ela num fiozinho de nylon, né, bem fininho, deixar ela na parede e aí você chegava perto, o indutor. Se esse cara tivesse eletrizado, né, botava uma luvinha e tal, chegava perto, essa esferinha ia aproximar. Entendeu? Essa esferinha ia aproximar. Por que que ela ia aproximar? Te mostro. Vamos supor que esse bastão indutor é positivo, tá? Está carregado positivamente. Amados, olha que interessante. Mesmo à distância, são dois processos de eletrização à distância, entenda, né? Aqui não estou nem esfregando nem encostando. Mesmo à distância, esse bastão positivo influencia os elétrons dessa esfera. Note, para cada mais tem um menos. A gente desenha aqui fora, né? Mas por favor, esses caras estão, a gente já conversou, na superfície externa, ok? Então, nesse momento, esse bastão, ele influencia atrativamente, porque positivo atrai negativo, as cargas opostas se atraem, ele influencia os elétrons a ficar
perto dele, perto do bastão. Isso é induzir. Ele vai induzir os elétrons a uma atração por meio de uma força, daqui a pouco a gente vai ver, chamada força elétrica. Simples assim. Então, nesse momento, padrinho, os elétrons vão se rearranjar, vindo todos aqui para frente, ok? Todos aqui para frente. Então, ó, vai bater um elétron aqui, vai bater um elétron aqui, vai bater um elétron aqui, ou seja, houve movimento de elétrons lá de trás aqui para frente. Acontece que se você analisar agora, e eu vou redesenhar a esfera aqui para você, redesenhar a esfera aqui, redesenhar o bastãozinho aqui para você, falar que o bastão é positivo, normal. Se você analisar agora a configuração, se todos os elétrons da direita vieram para a esquerda, qual é a carga resultante que sobra para mim ali na direita dessa esfera? A carga é positiva. Beleza. E no lado esquerdo da esfera? Aí a carga é predominantemente negativa, mas também tem positivo. Aí pode falar que é misto, né? Predominantemente, não, nada de misto. Você vai falar que é Beleza. negativo, sabe por quê, Guilherme? Porque cada positivo aqui na esquerda já tinha o seu negativo, concorda? Cada positivo tinha o seu Concordo. negativo equilibrando. Verdade, verdade. Não veio agora um excesso, Guilherme? Show? Aham. Por isso que a Tudo bom. física vai nos livros e escreve assim, ó. E faz isso aqui, como se tivesse polarizado, dividido em polos, não é verdade? É o que está acontecendo, negativo para um lado e positivo para o outro. Eu gosto de explicar aqui em cima primeiro, porque o que alguns alunos entendem? E aí entra o erro, né? O bastão indutor, ao aproximar, atrai os elétrons e repele os prótons. Por isso vai ficar assim, menos e mais. Mas não tem repulsão de prótons, não. As únicas cargas que vão se movimentar aqui são os elétrons livres, não é verdade? Eu estou mostrando para você o resultado final. Por que a apostila, os livros, trazem esse movimento aqui para você? Ele coloca esse movimento como carga resultante. O que sobrou lá longe do bastão? Positivos. O que eu tenho aqui perto do bastão? Negativo, um excesso negativo. Por isso acontece esse fenômeno que, olha a confusão, né? Eu acabei de dividir em polos, eu polarizei, mas por acontecer em um condutor é chamado indução. Amados, preste atenção. Cheguei perto, rearranjou, ficou assim bonitinho, né? Provavelmente o pêndulo vai atrair, né? Vai ficar lá todo curvadinho, sendo atraído por esse bastão. Não vou deixar encostar, tá bom? Se encostar, acontece contato, transferência de cargas. Não é isso que eu quero. Se eu pegar esse bastão e jogar fora, o que acontece na esfera? Volta à organização inicial. Perfeito, Heitor. Volta à organização inicial porque não tem ninguém induzindo ela. Ela só mantém o rearranjo enquanto há o indutor, ok? Beleza. Joguei esse bastão fora, voltou tudo ao normal. Se eu chegar com bastão negativo, acontece a mesma coisa? O Simon, aí que é confuso, porque tipo, parece que os prótons não se mexem. Você tinha dito ali em cima que não há repulsão das cargas positivas, então Não como se é que eles... mexem mesmo. Apenas vai ficar ali. Ok? Então se o bastão for negativo, ele não vai poder ser atraído pelas cargas. Hum, não pode rolar isso aqui, não, ó. Vou fazer aqui no cantinho aqui. Bastão negativo. Ah, O que ele vai fazer com os elétrons? Empurrar tudo para o lado de lá. O que vai ficar aqui? Os então os positivos. elétrons podem ser negociados também? Atraídos ou repelidos. Repulso. Isso, repulsa. Tá bom? Repelido. Guilherme, nada a ver não, tá? É outra situação. Tá ok? Beleza, beleza. Bonitos,
negativo vai atrair essa parte positiva. Por isso que eu falei que o processo é exclusivamente atrativo. Porque se você vier com um bastão positivo ou com um bastão negativo, o resultado sempre vai ser uma atração. Entendeu, Heitor? Só que agora, a atração pelo lado positivo, já que os elétrons, ela vai repelir todos para o lado de lá. Aí, por favor, tá? Aqui continua com positivo? Claro que sim, tem próton do lado de lá, mas tem um excesso de elétrons, um excesso negativo. Ficou claro? Ô, Sam, mas por que você está falando que é um processo sempre atrativo se, tipo assim, ele atrai um, mas ele vai repelir o outro? Ah, claro. O processo exclusivamente atrativo, Heitor, é entre o indutor e a esfera, pensando nos dois corpos, ok? Porque o indutor repele os elétrons aqui e atrai os elétrons aqui. Então fica confuso, né? Poxa, a hora ele atrai ou ele repele, por que é exclusivamente atrativo? Porque depois que ele fizer isso, essa atração e essa repulsão, esse bastão e essa esfera, os corpos como um todo, vão se atrair. Aqui, depois que repeliu, nananã, esse bastão e essa esfera como um todo vão se atrair. Ficou claro? Saquei. É o Tipo assim, eles processo eles vão chegar mais exclusivamente. perto mesmo. Isso. Você não É um tá falando de processo carga só. exclusivamente entre os corpos, tá? Não entre as cargas. Perfeito? Saquei. Entre os corpos. Show? Isso é o que acontece aqui no condutor. No isolante é mais fácil, né? Teve o vestibular uma vez que perguntou o que ia acontecer se a gente fizesse o mesmo experimento com uma esfera de isopor. Aí muita gente respondeu nada. E aí vacilou, né? Vacilou. Porque, amados, se o bastão é positivo, do mesmo jeito ele interfere na estrutura do isolante. É mesmo, Simon? Eu consigo fazer isso em casa? Ô, meu amigo, se você pegar um fiozinho desencapado com energia elétrica, né, ligar numa pilha, né, ou esfregar uma régua muito tempo no seu cabelo, eletrizar a ponta dela e chegar num filetinho de água, sabe? Você pegar na torneira e abrir aquele filetinho fininho de água, né, levinho de água e chegar ali perto, você encurva a água, que é isolante. Você encurva a água. Né, se você fizer, né, esfregar a régua no cabelo, eletrizar ela e chegar perto de pequenos pedacinhos de papel, você atrai os pedacinhos de papel que são isolantes. Porque naquele momento, olha o que vai acontecer com as cargas, são dipolos, né? A gente já viu. Os dipolos estão aqui girando, estão aqui alopradinhos, né? Imediatamente eles vão se rearranjar. Para o lado positivo, a atração do lado negativo do dipolo. E aí, se você conseguir enxergar ali comigo, que o desenho está pequenininho, né? Eu não sei se você consegue entender que do lado de cá, da nossa esfera isolante, isopor, por exemplo, ficou todas as cargas negativas. Os dipolinhos do lado negativo. E do lado de lá ficou todos os dipolinhos de lado positivo. E por isso a física também desenha assim. Olha lá, bastão positivo. Olha o desenho final que você deve encontrar. Olha lá, bonito. De novo. Ah, mas é assim que... Não, não é assim. O que acontece está ali em cima. Os dipolos se rearranjam bonitinhos, né? Mas no fim, né, o resultado didático nos desenhos que você vai encontrar vai ser esse daqui. O que aconteceu aqui? Polarizei, dividi em polos, igual aqui. Por isso que os nomes são bem confusos e iguais, né? O problema é que a polarização é para isolantes. O rearranjo agora é diferente, são os dipolinhos que se organizam. E no fim das contas, o que nós temos aqui, Heitor, o que nós temos aqui, segundo ano, um processo exclusivamente atrativo entre os corpos. Esse corpo e esse corpo se atraem no final. Perfeito?
Então, é isso que vai acontecer aqui, padrinho. Atração entre os corpos. O que acontece se eu pegar esse bastão e jogar fora? Volta de novo. Volta ao normal. Então, eu pergunto para você, isso aqui é eletrizar? Já vou chegar para o lado aqui para você já tirar aquele printão, que eu preciso apagar o quadro. Isso é eletrizar? Segundo ano. Printou? Yeah. Esqueci que eu tenho que olhar na chamada se o João está presente. Eu não preciso perguntar. Não, João. Isso é eletrizar, Heitor? Por quê? Porque você, poxa, como é que eu vou falar? Você mudou a organização da carga, né? Mandou a carga para um lado, atraindo ela para algum lado. Tá. Então, eletrizar é mudar a organização de cargas? Não, não é por mudar a organização, é porque mudando você gerou movimento, né, de atração ali. Então, eletrizar é mudar e gerar movimento de atração? O que é eletrizar? Quando um corpo está eletrizado? Quando é que um corpo está eletrizado, segundo ano? Quando ele está com excesso de cargas? Quando ele tem um excesso de elétrons ou falta de elétrons, não é isso? Quando ele ganha ou perde elétrons, ou um excesso negativo ou um excesso positivo. Alguém ganhou ou perdeu elétrons aqui? Não. Não. Inclusive, qual foi a resposta de vocês quando eu perguntei o que acontece se a gente jogar o bastão fora? Volta tudo ao normal. Se volta ao normal, não eletrizou. Eletrizar é tornar esses corpos positivos ou negativos, perdendo ou ganhando elétrons. Ué, então por que isso aqui está no esquema de processo de eletrização? Porque é o início da eletrização, mas eu preciso de um terceiro corpo, ok? Para a gente conseguir eletrizar esses corpos. E o terceiro corpo é chamado de fio-terra. Perfeito? Então nós temos corpo A, corpo B e o fio-terra. Esse é o responsável por eletrizar os corpos. Simon, como que eu vou eletrizar usando o fio-terra? Do mesmo jeito, praticamente. Você vai chegar o bastão perto do corpo, só que no corpo você vai ligar um fio conectado à terra. Só isso. Olha lá, ó. Tá aqui o nosso bastão. Tá aqui a nossa esfera. E aí a gente vai pegar e vai ligar esse cara na terra. Essa é a representação de fio terra, tá? Um fiozinho e esses tracinhos aqui embaixo simbolizando que foram ligados na terra, tá bom? Vou fazer para você 2 exemplos dessa eletrização, que vai ser tanto com o condutor quanto com o isolante, tá? Não importa. Uma vez que você conecta esse cara à terra, não sei se você concorda comigo, mas vai rolar aqui um contato. Que contato, Simon? Entre esfera, fio e planeta Terra. Quando esse bastão positivo atrair para aqui os elétrons, você concorda, né? E deixar do lado de lá os positivos, agora ele não vai atrair elétrons só da esfera, não. Porque a esfera está em contato com quem, segundo ano? Com a Terra. Então, esse bastão positivo é capaz de atrair elétrons de todo mundo que está encostado nessa esfera. Olha que doido. Tem elétrons na esfera, ele atrai. Tem elétrons no fio Terra, ele atrai. E tem elétrons no planeta Terra, na superfície da Terra, ele atrai. E aí vem o processo de eletrização. Ao passo que um elétron,
um elétron de fora entre aqui, a nossa esfera já vai garantir um excesso de cargas negativas, tornando-se eletrizada negativamente. Aqui, nesse caso, elétrons da Terra sobem para a esfera. Ficou claro? E aí entrou 1, negativo, entrou 2, entrou 3, entrou 4. Quantos vão entrar? Depende desse cara, tá? Depende do indutor. O indutor que ao aproximar, se ele for muito forte, tiver muita carga, ele atrai muita carga. Se ele for fraco, ele atrai poucas cargas. A gente não vai fazer conta disso não, ok? Só para você ter uma dinâmica, mas você precisa da teoria para entender o que está acontecendo. Agora, bastão negativo vai deixar os positivos quietos aqui e vai mandar elétrons para longe. Só que agora, meu querido, uma vez que você encostou a esfera na Terra, por meio do fio Terra, aonde é o lugar mais longe que os elétrons vão correr? O planeta. Agora o bastão negativo vai repelir elétrons e o mais longe que esses elétrons podem ir é para fora. E quando o primeiro elétron pular para o lado de fora, a nossa esfera já fica eletrizada positivamente, ok? Porque elétrons da esfera descem para a Terra. Ok, meu querido? Tá aí. Elétrons da esfera descem para a Terra. E aí, olha que interessante. Simon, como é que eu faço para manter a esfera eletrizada? Você vai fazer o seguinte, padrinho. Qual que é o passo a passo, né? Você vai cortar o fio terra primeiro. Cortou o fio terra. Aí você joga o bastão fora. Pronto. Cortei o fio terra, joguei o bastão fora, já está positiva. Aqui em cima, cortei o fio terra, joguei o bastão fora, está negativo. Por que eu falo cortar o fio terra? Porque se você pegar, primeiro, jogar o bastão fora, esse bastão está repelindo elétrons. E essa esfera está atraindo elétrons. Se você jogar esse bastão fora, o fio terra vai fazer com que a esfera neutralize. Aqui elétrons subiram, o fio terra vai descer com eles. Aqui elétrons desceram, o fio terra vai subir com eles, sozinho. Porque essa esfera é positiva. O que ela vai chamar da Terra? Elétrons. Essa esfera é negativa. O que ela vai mandar para a Terra? Elétrons. Entendeu? Entendeu? Então, não posso jogar o bastão fora. Não posso jogar o bastão fora para depois cortar o fio terra. Eu corto o fio terra primeiro, depois eu jogo o bastão fora e aí eu já provoquei um processo de eletrização. Perfeito, segundo ano? Perfeito? Perfeito. Ficou claro? Fala para mim, Heitor. Tipo assim, entendi tudo que você falou, mas tem um negócio que é estranho. Você está se referindo, quando chega com bastão positivo, a esfera fica negativo, mas não é que ela fica negativa, só fica o bastão fica atraindo os elétrons, né? Mas ainda tem as cargas positivas. Tem as cargas positivas, meu irmão, mas o que significa ela estar negativa? Ter excesso de cargas. Tá bom, Heitor? Não confunda essa situação, não. Toda vez que eu falar para você que um corpo é positivo, ele ainda tem negativo, tem elétron no corpo. Toda vez que eu falar para você que um corpo é negativo, tem prótons no corpo. Mas o que é estar negativo? Ter carga elétrica negativa, carga resultante. Então, Sam, é isso que eu tô falando, é porque ele ainda não tinha carga resultante, né? Ele foi ter com os elétrons do fio terra. Só que como que ele chamou elétrons se ele ainda não tinha? Quem está chamando
Ah, é o bastão. cara, Tá bom? aqui. E aqui, quem está mandando embora é o bastão. Por isso que o processo depende desse indutor, que é o bastão. O bastão faz tudo. Então, é um processo mais enjoado que depende de 3 corpos. O cara que vai induzir, o cara que vai ser induzido e o fio terra ainda para linkar com a terra e promover a eletrização. Mas é esse o procedimento, simples. Pega a esfera, liga no fio terra, chega o bastão perto, espera a magia acontecer, corta o fio terra, chega o bastão para fora. Esse é o passo a passo, ok? Passo a passo, é esse. 4, não é? Liga o fio terra na esfera, aproxima o bastão, corta o fio terra, afasta o bastão. 4 etapas. Show? Pode apagar? Ô, Simon, dá ruim se você só ligar o fio terra depois que já tá o bastão lá? Como é? Se você ligar o fio terra depois de já ter aproximado o bastão, Não dá ruim, não. Essas questões de fazer nessa etapa, né, que a gente chama, porque assim, o bastão está aproximado, só rearranjou, botou o fio terra, vai acontecer eletrização. Entendeu? Vai acontecer eletrização. A gente fala essas etapas passo a passo para evitar choque elétrico, né? Só isso. Mas vai acontecer a mesma coisa. falou. Pode apagar? Pode. Show. E aí, um cara que liga tudo isso que a gente estudou, né, esses 4 processos de eletrização, é um cara chamado eletroscópio de folhas. Depois que a gente passou pelo pêndulo eletrostático, né, que era se dizia se o corpo estava ou não eletrizado, a física produziu o eletroscópio, que é outro dispositivo para dizer se o corpo está ou não eletrizado. E agora, o digital, né, que você encosta ali no corpo e vê se o corpo está ou não eletrizado. Entendeu? Esse é assim que funciona. Perfeito? Então, o eletroscópio vem bem no meizinho aí, eu vou desenhar ele para vocês agora. Anota aí, ó, eletroscópio Vamos nessa? O que é o eletroscópio de folhas, bonitos? É uma esfera de metal ligada a um bastão de metal ligado a 2 folhas de alumínio. 2 folhinhas soltinhas, que é metal. Show? Vamos fechar esses caras em um recipiente de vidro a vácuo, ok? De preferência. Por que do vácuo? Para evitar a oxidação, né? Evitar que as folhinhas enferrujem. Olha que doideira. Olha a ideia dos caras. Quando você chegasse aqui, perto dessa bolota, aqui é tudo fechado, tá? Tudo fechado. Quando você chegasse perto dessa bolota, como se tivesse uma rolha aqui, e fincasse no meio dessa rolha esse bastão de metal. Aqui em cima soldava uma
uma esfera, também de metal, e ali embaixo colava as folhinhas de alumínio. Dá para fazer isso em casa, é simples. Quando você chegava aqui em cima, um bastão eletrizado, positivo ou negativo? Vamos botar negativo primeiro, né? Negativo, imediatamente, olha que doido, esse bastão vai repelir elétrons para o mais longe possível dele. Você tem elétrons aqui na esfera, você tem elétrons aqui no bastão, e você tem elétrons aqui nas folhas. Então, quando o bastão negativo chegava aqui perto, os elétrons iam pocar tudo lá para baixo. O que ia sobrar aqui em cima? Uns maisinhos que já tem, né? Claro. E o que ia rolar aqui nas folhas, que é o lugar mais distante possível do bastão? A gente ia entupir as folhas de elétrons. O que acontece com essas duas folhas de alumínio quando adquirirem cargas negativas, excesso de elétrons? São duas folhas, um do lado da Duas outra. folhas. Elas devem se repelir e subir, né? Ó, elas vão abrir. No momento em que a folha abrir, simboliza que o corpo que está lá em cima, perto do eletroscópio, tem carga, está eletrizado, ok? No momento em que esse corpo chega aqui e a folha abre, ops, tem carga. Se a folha não mexe, é porque não tem carga, porque nada aconteceu no conjunto esfera, haste e folhas. Nesse momento aqui, as folhas estão carregadas negativamente e por isso se repelem. E digo mais, com o tempo, aqui na frente desse vidro foi colocada até uma escala, né, para mostrar exatamente o ângulo com que as folhas iam abrindo, quanto o corpo era eletrizado. Porque se esse corpo aqui for fraquinho, a folha abrir um pouquinho. Se esse corpo tiver muita carga, a folha arreganha mesmo, abre muito. Então, essas folhas mostravam até se o corpo estava muito ou pouco eletrizado. Top, né? Então, é isso que está acontecendo aqui com o eletroscópio de folhas. Elétrons foram repelidos para a folha. Perfeito? Agora, se eu colocar aqui um bastão positivo, vai subir elétrons tudo aqui para cima. O que vai sobrar nas folhas? Prótons. Os positivos. E aí, se sobrar positivo com positivo, as folhas abrem também do mesmo jeito. Então, não importa se você botar mais ou menos aqui, as folhas vão abrir. Essa é a ideia, ok? Se eu botar negativo, vai repelir, elas vão abrir porque vão ficar com excesso de elétrons. Se eu botar positivo, elas vão abrir porque vão ficar faltando elétrons, com excesso de prótons. E por isso, elas vão se repelir do mesmo jeito, ok? Tira o print aí, tá? As folhas se repelem. Mostrando a carga do indutor, que é o bastão que está lá em cima, tá? Bate o printão aí, um minutinho para acabar. Ficou claro para vocês? Tudo muito fácil? Então não dá para saber se a carga é positiva ou negativa, então. Não dá, parceiro. Você está coberto de razão. Antigamente não dava, tá? Só com digital hoje. Com eletroscópio digital a gente já sabe medir. Antigamente a gente não tinha essa ideia de positivo, negativo, nada disso não.
Era só abrir, opa, eletrizado. Tem fluido elétrico, tá? Então, antigamente não tinha muitas essas coisas, não. Fechamos o conceito de eletrização com o eletroscópio, tá ok? Daqui para frente agora, a gente inicia uma matemática dentro da eletricidade, tá? Daqui a pouco, aula muito importante para nós. Perfeito? Beijo para vocês. Tirou o print? Tirei.